O Brasil está prestes a entrar num caminho muito perigoso. Você já ouviu falar em xisto? E em fracking? A Agência Nacional do Petróleo realiza no fim de novembro de 2013 a 12ª rodada de leilão de petróleo e gás. Além da privatização dos nossos recursos naturais, esse processo envolve a exploração a partir da técnica de fracking. O fracking basicamente consiste em perfurar sobre a superfície terrestre um poço de milhares de metros, perfurando outro tanto também na horizontal e provocar explosões no trecho horizontal. Uma vez que se tenha feito isso, injeta-se, com uma pressão tremenda, uma mistura de água, areia e um coquetel de cerca de 600 produtos químicos altamente tóxicos, cuja composição é secreta, porque as empresas se escondem atrás de uma legislação de patentes. Isso tudo para fraturar a rocha. Isso faz aflorar o gás natural que está em pequenas bolhas contidas no xisto e que não poderia ser extraído de outra forma. Imagine isto. Um cidadão se aproxima da torneira da água na cozinha e abre. Acende um isqueiro perto e, como se fosse quase fruto de uma maldição bíblica, a água arde. Por quê? Porque o metano, esse gás natural, penetrou através das falhas artificiais e se deslocou até a superfície, se dissolvendo na água e contaminando os aquíferos, os lagos, os rios. E se fosse só o gás, já seria um grande problema. Mas, além do gás, há um agravante de um coquetel de mais de 600 produtos altamente tóxicos, que podem produzir câncer, malformações congênitas, morte de animais, não somente de animais dos rios, mas também do gado. E, inclusive, esse gás acaba contaminando o ar que se respira nas regiões próximas. O povo brasileiro que tomou as ruas em 1940 e 50 com a campanha O Petróleo é Nosso, que culminou na criação da Petrobras. A população que denunciou a privatização do petróleo e do pré-sal. Este mesmo povo de luta agora é chamado novamente a combater os leilões e barrar o risco representado pelo fracking. Há uma série de registros de ocorrências de impactos socioambientais relacionados ao uso do método do fraturamento hidráulico, do fracking. Há registros nos próprios órgãos reguladores ambientais norte-americanos desses impactos. Uma parte desses impactos está relacionado aos recursos hídricos, então há registros de impactos sobre rios, sobre lagos, sobre águas subterrâneas, o que no Brasil é extremamente problemático, considerando que no 12º leilão de petróleo e gás está previsto que sejam leiloados blocos na Bacia do Paraná, que fica acima do aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água potável não só do Brasil, mas do mundo. Há também registros de ocorrência de terremotos associados ao fracking. Em Ohio, por exemplo, que era um local nos Estados Unidos onde nunca havia sido registrada a ocorrência de nenhum terremoto, registrou-se logo após o uso do método do fracking a ocorrência de terremotos. E também muitos impactos associados à contaminação do ar, em função da elevada produção de gases do efeito estufa, mas também da evaporação de uma série de substâncias tóxicas que são utilizadas no método do fracking. A gente está caminhando num caminho, numa direção errada do bom senso. Esse bom senso, na área de petróleo, não é um bom senso simplesmente uma questão filosófica, é uma questão técnica. A gente sabe que onde existe petróleo, óleo, a gente não tem necessidade de destruir rocha, de fazer fratura de rocha, de ameaçar poluir o meio ambiente, o subsolo, o lençol freático, porque a gente tem condição de fazer isso de forma muito mais fácil, como é o caso nosso do pré-sal, que está ali descoberto, o que precisa ser extraído, mais nada, a gente sabe como extrair, a Petrobras tem a tecnologia que é exclusiva dela, a Petrobras tem todos os argumentos técnicos e financeiros para fazer a descoberta. Não existe uma necessidade alguma que você vá recorrer a uma técnica que não se tem ainda certeza do que acontece, que você já sabe de antemão que algumas coisas muito ruins, principalmente na parte ambiental, pode acontecer. E tem mais, esse fraturamento de rocha não garante um fornecimento contínuo do óleo, porque você volta e meia tem que voltar a fraturar para extrair novamente. O que acontece? A indústria de petróleo precisa ser um processo contínuo,
Você não pode produzir petróleo a bateladas. A bateladas, ele não é econômico. Então, nada justifica nesse momento que o Brasil invista numa tecnologia que comprovadamente só serviu para levantar por algum tempo as ações das empresas americanas que já não tem mais reserva dentro dos Estados Unidos e queriam mostrar para o mundo que podiam fazer uma coisa diferente, extraindo das rochas o óleo e o gás do xisto, e que mostrou ser totalmente antiambiental e mostrou também de uma forma muito contundente ser economicamente inviável. So please don't frack my mother. Don't frack me! Don't frack me! Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but don't frack my mother.